Então tá, então vamos para a palavra do Senhor, vocês se preparam aí então, e aí no final eu passo. A chave do cofre é a palavra que nós queremos ministrar sobre a sua vida hoje, sobre o teu coração, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Cofre é a mesma palavra de arca. Arca e cofre é a mesma coisa. Você pode falar assim, mas que negócio é esse, bispo, a chave do cofre? Que cofre é esse? Pois é, existe uma arca, existe um cofre. Deus, quando mandou o povo lá para o deserto, estabeleceu o tabernáculo, quando o povo mandou construir o templo, nos casos existia uma arca. A arca era a certeza da presença de Deus. Era um lugar onde o Senhor se manifestava. Lógico que hoje nós não precisamos de arca para o Senhor se manifestar. Mas será que tudo aquilo que simboliza uma arca perdeu completamente o valor? Ou será que Deus quer nos ensinar alguma coisa sobre isso? É interessante que toda casa, toda grande casa, todo grande palácio tem um cofre. As casas mais antigas, principalmente, têm um cofre. Para que serve um cofre? O cofre ele serve para poder guardar coisas valiosas, documentos importantes ou lembranças preciosas. É o que se guarda num cofre. Num cofre de uma casa, num cofre de um palácio, é o que geralmente se guarda. O cofre também guarda heranças, né? Às vezes, quando alguém falece, uma família perde alguém, quando abre o cofre, descobre joias, descobre documentos de posse, descobre tantas coisas. Cofre é um lugar de guarda. E aí você pode pensar assim, mas como entender isso diante da palavra de Deus? A primeira coisa que eu queria falar com você, antes da gente entrar num assunto específico, é que você precisa entender quem você é em Deus. Eu preciso entender quem eu sou em Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós fomos comprados pelo nosso irmão mais velho. Jesus Cristo morreu na cruz para nos comprar e nos fazer filho do Deus vivo. E porque eu sou filho do Deus vivo, eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, não? Então, do seu lado tem alguém que é co-herdeiro com Cristo. Então não é qualquer pessoa que está do seu lado, não é qualquer um que está do seu lado, é um co-herdeiro com Cristo. Pergunta para ele assim, fala assim, você sabe onde está seu cofre, bonitão, bonitona? Porque se você é co-herdeiro com Cristo, tem um cofre. Você está guardando as suas riquezas aonde? Né? E todo cofre tem uma chave. Quando você está lá, você descobre um cofre, numa casa, num palácio, em algum lugar, mas você não tem a chave dele, adianta pouco. Vai ter trabalho aberto, vai ter que romper, vai ter que ter uma decisão judicial, vai ter que ter uma série de coisas para que você possa abrir o cofre. E tem um monte de gente, herdeiro com Cristo, que não tem a chave do cofre. Sabe que existe o cofre, sabe que tem coisas preciosas lá dentro, mas não pode abrir, não tem a chave, não tem acesso. Como ter acesso então? A primeira coisa é ser legítimo herdeiro daquele cofre. Como que eu faço para ser legítimo herdeiro? Eu tenho que ser filho de Deus, eu tenho que ser lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador para eu ser legítimo herdeiro desse cofre. Amém ou não amém? Quantos herdeiros nós temos legítimos aqui? Amém. Você tem que saber disso. O Senhor já sabe, mas se você não souber, se você não requisitar essa legitimidade, você não tem acesso. Tem muita gente que ouve isso, aprende isso, vê na Bíblia, mas não lança mão. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Não, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Não, eu sou co-herdeiro com Cristo. Mas de que você é co-herdeiro com Cristo? Mas de quê? O que você está vivendo que que demonstra, que aponta que você realmente é co-herdeiro com Cristo? A sua vida é só lamúria, só murmuração, só reclamação, só choro, só lamento, mas você insiste em dizer que você é co-herdeiro com Cristo. Será que é essa herança que Cristo deixou para nós? Será que foram essas as promessas de Deus para nós?
Ou será que a gente não está lançando mão e não é evangelho da prosperidade não, querido. Se você é da nossa igreja, você caminha com a gente há algum tempo, você sabe que aqui não tem evangelho pudim, aqui não tem moleza. O que é para você fazer, você vai fazer, e se você não fizer, você vai perder, porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Então não é esse negócio de, então eu aceitei Jesus e vai dar tudo certo agora, minha vida, não é isso não. Você aceitou Jesus, você passou a ter legitimidade sobre aquilo que Ele tem para você, sobre aquilo que Ele conquistou na cruz, mas tem uma chave a ser conquistada, tem um lugar que o cofre fica, você tem que se preparar para isso, porque se você não crescer, não amadurecer, a palavra dele diz que de nada você difere do escravo, que é herdeiro de tudo, mas não pode usufruir, não pode tomar posse, porque não tem maturidade. E aí a mentalidade de escravo é a pior mentalidade que você pode ter na sua vida. A mentalidade de escravo, ela não consegue enxergar o cofre, ela não consegue ter acesso ao cofre. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, eles eram escravos no Egito. E aí quando Deus tirou eles passaram 40 anos por escolhas próprias no deserto, mas a mentalidade deles, falei sobre isso hoje de manhã, na palavra da manhã, a mentalidade deles era de escravo. Primeiro desafio que eles tinham diante do Mar Vermelho, eles olharam para Moisés e falaram, Moisés, será que não tinha um lugar lá para a gente ser enterrado no Egito? Por que tirou a gente de lá para morrer aqui nesse lugar? Porque a mentalidade era ainda, alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Olha para o seu irmão, de forma séria agora, fala assim para ele assim, todo escravo acha que alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Isso é uma mentalidade de escravo. Qual foi a palavra de Deus para o povo? Moisés, diga ao povo que marche. Está esperando o quê? Continua andando, vai para frente. Eu estou com vocês, marcha. Mas o escravo, ele não consegue entender assim. Aí eles atravessam o Mar Vermelho, eles estão 40 anos no deserto, eles estão de frente para o Jordão agora, tem que atravessar o Jordão. O que é o Jordão frente ao Mar Vermelho? O Jordão é o riozinho frente ao Mar Vermelho, mas eles estão com o mesmo problema, e a mentalidade continua de escravo. Qual que era a palavra que eles tinham? Marcha, continua. Aí eles entram na terra, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, terra que se plantando tudo dá, terra que tinha bonança, que tinha prosperidade. Eles estavam vivendo de maná no deserto, tinham que pegar o maná todo dia, se pegasse demais estragava. Eles tinham que ficar ali dependendo de Deus todos os dias, com exceção de sexta-feira, pegava 2 vezes, porque não tinha pregado no sábado, você sabe disso tudo. Mas a mentalidade continua de deserto. A ordem na terra prometida era, plante 6 anos, no 7º ano descanse a terra, porque o Senhor vai prover sobre a sua vida. Mas eles começam a plantar, a dar certo, começa a ter fartura, a mesa começa a ter fartura, muito leite, muito pão, muita comida, muita fartura. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5 anos, 6 anos, está acabando o 6º ano, a palavra manda a gente parar de fazer, mas se a gente parar de fazer vai acabar. Como é que a gente vai parar de fazer? Vai faltar comida. O que eles fazem? Desobedecem a palavra de Deus, continuam plantando no 7º ano. Durante 40 anos eles fazem isso, durante 40 anos eles se tornam escravos de Babilônia. Porque 40 vezes eles fazem isso, e por 40 anos eles se tornam escravos. Porque não conseguem ter mentalidade de filho, só de escravo. Percebe como parece muito o que a gente vive? O fato da arca, presta atenção aqui, não deixa nada te distrair hoje, nada, fala para sua mente assim, mente não perde nada. O fato da arca estar na sua casa, você pegar uma arquinha, levar para sua casa, aqui é a arquinha ungida da igreja que eu peguei lá na livraria. A palavra de Deus não é o tema ainda. A palavra de Deus, 1 Samuel 7:1, fala o seguinte, então os homens de Kiriat Jearim vieram levar a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagrar Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e todos os dias se passavam, que chegaram a 20 anos. Quanto tempo a arca ficou nessa casa? 20 anos. O que mudou? Nada.
Nada. Mas a arca do Senhor estava lá, mas a mentalidade não era do Senhor. Na sua casa tem Bíblia? Quem tem Bíblia em casa? Se você tem Bíblia em casa, a sua casa tem que ser diferente. Você tem que abrir a sua Bíblia, você tem que ler a sua Bíblia, tem que estudar a sua Bíblia. Entendeu? Não adianta colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 e achar que isso é um amuleto gospel. Porque tem uns crentes que acreditam em amuleto gospel, né? A Bíblia está amarela, a página do Salmo 91 está amarela, aberta, nem para tirar poeira serve. Não, proteção. Que proteção? É só papel, querido. É só papel. A gente tem reverência com a Bíblia porque ela é e contém a palavra de Deus. Por isso que a gente reverencia ela. Mas isso aqui é só papel. Isso aqui não protege ninguém. Se você não abrir, estudar, colocar em prática, deixar o Espírito de Deus transformar você, é só mais um livro. E foi assim que eles lidaram. Mas quando Davi vai buscar a arca e traz a arca da casa deles para a cidade de Davi, e aí tem aquele episódio ali que a arca vai virar, os soldados ali põem a mão e morrem, e Obed-Edom pega a arca, diz a palavra de Deus, eu não quero entrar nesse texto porque não é a parte principal da palavra, diz a palavra que quando Davi vai buscar a arca na casa de Obed, ele fala, eu vou junto, porque esta arca mudou a minha casa e a minha família. Entendeu? Porque ele entendia o que era a presença do Senhor. Você já entendeu o que é a presença do Senhor na sua vida, querido? Você já entendeu o que é ser filho de Deus? Você já aceitou o que é ser filho de Deus? O que tinha na arca? Na arca tinha o maná, sustento do Senhor, tinha as tábuas, tinha a lembrança da lei, tinha um cajado de autoridade, a arca era revestida de ouro, em cima dela tinha 2 querubins com as asas abertas, que simbolizava proteção, presença de Deus. Essa era a arca. Mas a arca não existe mais, bispo. Jesus veio do céu para a terra, rasgou o véu de cima a baixo para te dar livre acesso à presença do Pai. Você não precisa mais do lugar da arca, do objeto da arca, mas você precisa saber que você tem um cofre que precisa ser aberto, porque ali tem coisas preciosas para você. Você precisa ter a mentalidade de filho e não de escravo. Você precisa depender de Deus e não de pessoas. Você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz, no que as pessoas estão dizendo. Você precisa ter postura de filho. A gente trata Deus como se Ele fosse nosso patrão, e nós somos péssimos empregados. Porque muitos de nós chegamos diante de Deus falando assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? E às vezes Ele até fala, só que a gente não faz. Além de não ser assim que se relaciona com Deus, nós somos péssimos empregados. Por que pergunta se não vai fazer? Um pai não fica, o filho não acorda de manhã e vai na cama do pai, na cama da mãe e pergunta, mãe, o que você quer? Pai, o que você quer de mim? O filho acorda de manhã e vai ver a vida dele. E o pai dá direção na vida dele. O pai fala, filho, vai tomar café, filho, toma banho, filho, almoça, filho, vai para a escola, filho, volta da escola, filho, vai dormir. É assim ou não? Porque o pai dirige a vida do filho, porque a mãe dirige a vida do filho, naturalmente, porque é pai e mãe. Deus quer dirigir a nossa vida naturalmente. Deus quer nos tratar como filho, quer ser nosso pai. Quer que você acorde de manhã e você espere Ele dizer para você aqui, ó, é assim que vai ser o dia. Aí você fala, mas eu já cresci, bis, eu não sou bebê mais, eu não sou criança mais. Pois é, mas a voz do pai continua tendo peso na sua vida? Você continua querendo ouvir a voz dele? Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos ser como crianças. Precisamos depender da voz do Pai. Tem coisa que precisa fazer mais. Você tem 25 anos de idade, precisa mandar você escovar dente? Não precisa, já sabe que tem que escovar dente. Tem coisa na vida com Deus que Deus não precisa mandar você fazer mais. Deus precisa mandar você orar, querido, ler a Bíblia, ser santo, não mentir, não trair a sua esposa, não desejar a mulher do outro. Precisa dizer isso? Não! Nós já crescemos. Sabemos que isso é pecado. Que a Bíblia, o Senhor condena através da sua palavra. Então, ponto. Mas nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E porque nós não ouvimos a voz de Deus, nós não ouvimos nem as promessas de Deus. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 8.
Deuteronômio, capítulo 8. A partir do verso 11. Começa dizendo assim, ó: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor teu Deus. Ele está falando para o povo de Israel, o povo dele, que está ali agora vivendo na terra prometida. Está tudo bem para vocês? Está tudo dando certo? Tenham cuidado de não esquecer do Senhor teu Deus. A primeira advertência. A próxima parte, 12. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante em tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e o que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que o pai de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhe fazer o bem. Para um pouquinho aí, deixa a sua Bíblia aberta. Deixa eu te falar um negócio, querido. Deus não tem problema nenhum nas coisas que você tem. Ele fala, olha, para que não aconteça quando você tiver boas casas, aumentar o teu ouro, a tua prata, o seu gado, quando você estiver bem sustentado, isso não é problema para Deus, não. Deus quer te ver bem. O que Ele está dizendo é o seguinte: não esqueçam de mim, não esqueçam de onde você veio, não esqueçam o que você já passou. O tema desse pedaço da Bíblia, desse capítulo, é a admoestação contra o orgulho. Não esqueça de onde você veio. Aí no 17 ele fala assim, ó: portanto não pensem, a minha força e o poder no meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Sabe por que Deus prosperou o povo que entrou na terra prometida? Porque Ele tinha uma aliança com o seu povo. Deus tem alianças, querido. Deus é Deus de alianças. E aí, se Ele é um Deus de aliança, Ele quer abençoar, Ele quer fazer, quem que pode impedir? Eu e você. Quem que pode impedir a mão do Senhor? O povo do Senhor. Quem pode calar Deus? O povo de Deus, se esquecendo de quem Ele é. Só que quando nós nos esquecemos de quem Deus é, nós também nos esquecemos de quem nós somos. Quando a gente se esquece de quem Deus é na nossa vida, nós também esquecemos da nossa identidade em Deus. Porque se Ele não é mais o meu pai, eu também não sou filho dEle. Então essa é a questão. Se eu me afasto do pai, eu deixo de ser filho. Então eu preciso lembrar quem Deus é na minha vida, da onde Ele me tirou, e o que mais Ele pode fazer na minha vida. Eu preciso lembrar das promessas que Ele tem sobre mim, de forma macro, de forma universal, mas também das promessas que Ele tem para a minha vida como filho. Para um filho Ele fala uma coisa, e para outro filho Ele fala outra. Eu preciso querer saber o que Deus está falando comigo. Se você quiser mais um texto, Isaías capítulo 1, começa a falar sobre promessas. Diz assim, no verso 18, nós vamos ler o 18 e o 19, e o 20. Diz assim: o Senhor diz, venham pois, e vamos discutir a questão. Ainda que o pecado de vocês seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Para aí, vamos discutir a situação. Eu separei essa versão porque eu achei muito interessante a forma que se coloca. Vamos discutir essa questão. Ainda que você seja pecador, eu posso limpar os teus pecados. É isso que a palavra de Deus está falando.
Ainda que seja oprimido por uma questão, eu posso te libertar. A palavra de Deus fala que ele anunciou o dia aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, então não tem desculpa. Deixa eu fazer um parênteses aqui com você. Se nós olharmos para o rei Davi, o rei Davi aponta para a figura de Jesus, para a figura messiânica de Jesus. O rei Davi, quando ele assume o trono, quando ele vence os últimos inimigos que eram oposição ao trono, ele chega para a sua equipe e fala assim: tem alguém da casa de Saul? Tem alguém que ficou para trás? E dizem para ele: tem um filho, aleijado, rejeitado, que mora na cidade da vergonha, na cidade da dor. Davi fala: vai buscar ele, porque eu tenho compromisso com ele. E aí Davi coloca ele na mesa, para almoçar, para jantar na mesa do rei, porque não importa quem ele é, não importa porque ele ficou aleijado, não importa quem foi o pai dele, importa o compromisso que Davi tinha com ele. Estou dizendo para você, querido, o que está sendo importante hoje é o compromisso que Deus tem com você, é a palavra que Deus tem sobre a sua vida, é aquilo que Ele quer fazer sobre você. Mas a minha história é difícil demais, Ele restaura todas as histórias. Mas a minha dor é difícil demais, Ele cura as dores. Mas eu tenho um trauma terrível, Ele liberta você dos traumas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tem desculpa para você não ser filho dEle, para você não ser uma filha amada dEle. Continuando em Isaías, verso 20, fala assim: se tiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusares e fores rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Está disposto a ouvir a voz do Senhor? Você quer ouvir a voz de Deus? Ou você quer só as coisas que Deus pode te dar? Se você ouvir a minha voz, você vai comer o melhor. É promessa de Deus. Quer mais promessa? Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, Salmo 112. Vamos fazer duas do Antigo Testamento. Salmo de número 112. Amém? Você achou aí? Acompanha comigo então. Versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido como memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado, a tradução de bem-aventurado seria extremamente feliz é aquele que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é querer saber o que Ele quer e fazer. Temer ao Senhor é conhecer o seu coração, é saber o que está no coração de Deus e fazer e colocar em prática. É amar o Senhor acima de todas as coisas. É de verdade viver a verdade do Evangelho. A gente está preocupado com um monte de coisa. Presta atenção, eu vou te falar, querido. Eu estou disposto a trazer a palavra dessa última hora para aqueles que o Senhor colocar debaixo da nossa autoridade. As pessoas querem saber: pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? Pastor, pode aquilo outro? Pastor, pode... Eu vou te falar o que pode. Você pode amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Não. Porque no dia que você amar a Deus acima de todas as coisas, todas essas perguntas vão ser secundárias na tua vida. Porque Ele vai dizer para você o que Ele quer de você, o que Ele quer na sua vida. Uma mulher chega para Jesus e fala para Ele assim: aonde nós devemos orar? Nesse monte ou naquele? Jesus vira para ela e fala assim: vai chegar o dia, já chegou,
que essa pergunta é secundária, porque o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está vendo como que a coisa fica secundária? Ah, mas quer dizer então que pode pecar? Se você amar a Deus acima de todas as coisas, dificilmente você vai pecar, querido. Dificilmente você vai querer aborrecer o Espírito Santo. Dificilmente você vai querer entristecer a Deus. Dificilmente o Espírito de Deus não vai incomodar você. Então fica tranquilo. Decide ter vida com Deus, decide temer a Deus, decide orar todos os dias, decide ler a Bíblia todos os dias, decide participar de todos os estudos bíblicos que tem na igreja, decide comer a palavra do Senhor, decide se jogar na presença dEle. Ele vai dizer para você o que Ele quer da sua vida, e você vai ser extremamente feliz. Quanta tristeza no meio do povo de Deus, quanta amargura de alma, quanta acusação, quanto apontamento, porque temos mentalidade de escravo e não de filho. A parábola do filho pródigo. Um filho pega a herança, vai gastar, abusa do direito de ser filho, mas o outro nem filho era, tinha tudo à disposição e não sabia nem usar. Então nós precisamos abusar do direito de ser filho, mas nós precisamos ser filhos de Deus, entender que há promessas de Deus para nós, e um filho de Deus ama Ele acima de todas as coisas. Quer mais uma promessa? Abra aí João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, verso 10, essa é bem conhecida, João 10, 10. Palavra de Deus para você e para mim, diz assim: o ladrão vem somente para roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu repetir para você, eu vim para que tenham vida. Faz assim, ó, respirou? Está vivo aí? Isso é o normal. Isso é o normal. A vida com Deus é vida em abundância. É vida além. É vida onde você colhe multiplicadas vezes daquilo que você semeou. Vida abundante é ter saúde, é ter plenitude em Deus, é mesmo quando você está doente, você está feliz no Senhor, mesmo quando as notícias são ruins. Lembra aqui do Salmo, nós acabamos de ler, as más notícias não vão atrapalhar a minha vida. Quando as coisas estão difíceis, você fala assim: olha, mas eu tenho vida abundante em Deus, eu sei quem é o meu Senhor. Como é que você pode ter vida abundante nesse dia de dor? Pois é, no dia de dor Ele me consola abundantemente, no dia de dor Ele me cura abundantemente. Talvez Ele esteja permitindo isso acontecer porque Ele está com saudade de mim, e eu quero estar aos seus pés, pedindo: papai, 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 me cura. E Ele vem com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão e me cura. O ladrão vem roubar, querido. O ladrão vem surrupiar o que é seu, destruir o que Deus te deu. Não se engane. E deixa eu te falar, o ladrão não é um demônio, o ladrão não é um satanás. O ladrão, ele age no meio do sistema, no meio da rua, ele usa as pessoas. O ladrão usa a mídia, o ladrão usa as músicas, o ladrão usa os vídeos, o ladrão invade a escola do teu filho, o ladrão invade as universidades, o ladrão invade as empresas, o ladrão invade a cultura, o ladrão invade o pensamento comum, e agora você tem, o ladrão invade a igreja, e agora você tem crente dizendo assim: não, bispo, mas isso aqui todo mundo faz, é senso comum, não tem como ser diferente. O ladrão já chegou lá, já roubou a consciência, já roubou aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. O ladrão vem roubar, matar e destruir,
mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que existe vida abundante para nós. Existe vida abundante para a igreja do Senhor Jesus. Posso ser profeta de Deus na sua vida nessa noite? Se eu posso, dá um glória a Deus aí. Porque o que eu vou te falar é sério. Sabe por que você não consegue se alegrar com uma palavra dessa? Porque talvez o ladrão já tenha roubado muita coisa sua. O ladrão já tenha semeado na sua vida o medo de abrir mão do pecado, de abrir mão do prazer. Pastor, se eu não sonegar imposto, eu não vivo. Pois é a mesma mentalidade do escravo na terra prometida que disse, se eu parar de plantar, eu não vou colher. Pastor, se eu não mentir, o meu filho vai estudar numa escola ruim, aí eu vou mentir para o meu filho estudar numa escola boa. Pois é, mas o seu filho pode ser tão bom, que ele numa escola ruim, ele transforma e faz ela ficar numa escola boa. Quanto de luz você carrega? Quanto de Jesus você carrega na sua vida? Quanto de Espírito Santo você tem? Quanto de autoridade você tem da arca? Quanto cajado você tem? É porque você não abriu o cofre ainda. Você não pegou o cajado lá ainda. E quando você não pega o cajado, querido, sabe o que acontece? Você vive uma vida de religiosidade, amedrontado. Você vem para a igreja domingo à noite, e você ouve uma palavra dessa, e você fala assim, é verdade, mas mais ou menos, né? Porque te falta um cajado de autoridade, fala assim, é isso que eu ouvi na minha vida. Eu me lembro uma vez que o bispo Zerias pregou uma palavra, muitos anos atrás, eu estava lá, e ele falou sobre o caráter do cristão. E no outro dia chegou um homem, com uma pasta de documento assim, pediu para falar com ele, quero falar com o senhor, quero falar com o pastor. Aí arrumaram lá, chamaram o bispo e tal, ele jogou a pasta de documento na mesa do bispo e falou assim, eu sou um fraudador do INSS. Minha aposentadoria é fraudada, eu não tenho direito a nada. E o senhor pregou aqui que eu não posso continuar assim. Me denuncia, eu quero pagar pelo erro que eu fiz. Uau! Quando a palavra de Deus entrar no seu coração, querido, Ele vai te fazer ter atitudes radicais na sua vida. Você vai ficar sem saber o que fazer. Por isso que é difícil dar glória a Deus numa palavra dessa. Por isso que é difícil falar assim, eu recebo. Porque aonde Jesus entra, Ele transforma. Quando nós somos filhos de Deus, querido, nós somos filhos de Deus. Se você corrige o seu filho, imagina Deus. Quando nós representamos, a gente gosta muito da palavra que diz, não, nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores de Deus nessa terra, a gente ama isso. Embaixador carrega o reino, embaixador representa o reino. Quanto de reino de Deus tem na sua vida, na minha vida, na vida da igreja? Quando nós abrimos essas portas, a gente foi embora para as nossas casas, quanto de reino de Deus nós vamos carregar para essas ruas? Qual vai ser o rastro de reino de Deus que as pessoas vão ver em nós? Ou não tem nada, ou é vazio? Olha para o seu irmão com muito amor, fala para ele assim, quanto de reino tem em você, querido? Fala com carinho, porque você não pode acusar ele, porque talvez a gente tenha menos que ele. Talvez a gente esteja querendo tirar o cisco do irmão e uma trave nos nossos olhos. E sabe para que Jesus falou isso? Jesus falou isso para os fariseus, para os escribas, homens doutos na lei, homens que sabiam tudo da lei, mas que não tinham o Espírito Santo de Deus,
que usavam a lei como acusação e não como perdão. Essa igreja não é uma igreja de acusação, querido. Essa igreja é uma igreja de perdão. Você pode vir com cisco, com trave, você pode vir com um prédio na sua vida, não tem problema. A gente vai pegar a picareta e vai tentar quebrar tijolo por tijolo. E quando você começar a enxergar, nós vamos olhar para você e falar assim, vê se daqui não tem nada também. Dá uma olhada aqui, ó. Porque nós não somos acusadores do reino. Nós anunciamos as boas novas. Só que as boas novas, elas são transformadoras. Não é só uma notícia boa que você recebe. Precisa amadurecer. Porque senão é só escravo. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler a partir do 3. Fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí? É daí que nasce a inveja, a provocação, a difamação, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte das pessoas, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Só até aí. Ele começa a dizer o seguinte, ó: tem gente ensinando doutrina que não é de Jesus. E essas doutrinas servem para orgulhosos, para trazer discussão, briga, dissensão, invejas, difamações, suspeitas malignas. Eu estava falando com Deus sobre isso, estava orando, e Deus falou comigo assim, mas tem pessoas que têm um chamado de Deus, tem um coração em Deus, tem um chamado de Deus, mas foram criadas, foram geradas num sistema, talvez numa família, num berço de orgulho, num berço de mentira, num berço de inveja, num berço de tantas coisas, e agora mesmo tendo um chamado, não conseguem viver o que Deus tem, porque quando junta as duas coisas, dá choque. Como é que um orgulhoso vai ser piedoso? Não tem jeito. Como é que alguém que só quer para si as coisas vai ter piedade dos outros? Não tem jeito. Então como que faz, bispo? Submete quem você é a Jesus. Ele transforma a sua dor, Ele transforma a sua ferida, Ele muda o teu caráter, para você experimentar a obra dEle, na sua vida e na vida dos outros. Quantas pessoas nós conversamos, queridos, e a gente fala assim, faça isso, a pessoa fala, mas eu não consigo. Mas não consegue por quê? Eu só sei viver isso, bispo. Eu sou egoísta, eu só quero para mim. Eu tenho uma frase que eu tenho usado nos gabinetes hoje, que é a seguinte: o problema você já sabe. Agora me diz você, o que você vai fazer com ele? Eu quero falar para a igreja hoje. Você sabe qual é o problema. Eu sei qual é o meu problema. Se eu sei qual que é o meu problema, você também sabe qual que é o seu. A pergunta é, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele no bracinho e vai ninar?
E para todo mundo que perguntar para você, por que você não rompe? Por que você não consegue? Você fala assim, porque eu tenho esse problema aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esse problema aqui, ó. Aqui o meu problema. Ou você vai resolver? Aí você pode falar assim, sabe o que é, pastor? É que resolver depende como. Pois é. Chega no hospital doente, passando mal, e fala para o médico assim, aqui, eu quero que resolva o meu problema, mas depende como o senhor vai resolver. É assim que a gente faz? Deixa o médico dos médicos resolver o teu problema. Sabe o que ele vai passar para você? Uma bezetacil do céu. Você sai mancando depois, de tanto que dói. Sabe? Um boldo chileno, aquele amargo, sabe? Uma jurubeba, para poder... A gente que nem sabe o que é isso, né? Procura saber e toma, para você ver como é que é bom. Receita para você. Vá lá. O amargo cura. O que arde cura. Talvez tenha alguém perto de você que está trazendo amargo na sua vida, mas ele é o remédio da sua doença. Talvez a terapia que Deus tem para você é essa mesmo. Você está reclamando, rejeitando, não quero conversar, não quero saber, não quero participar disso. Isso é o teu remédio. É a terapia que Deus tem para você, para te fazer filho, filha dele, de verdade. Mas a gente rejeita, porque a gente quer o que faz bem para a carne, para a nossa alma. Queira aquilo que faz bem para você como filho de Deus. O que faz bem? Qual que é a comida que eu tenho que comer? Qual que é o remédio que eu tenho que tomar? E eu vou te falar o seguinte, querido, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Presta atenção sério nisso. A coisa mais difícil, eu não conheço nenhum, as notícias falam de um e de outro, mas é a exceção. A coisa mais difícil é um pai e uma mãe dar um remédio para uma criança que não seja para curar. A coisa mais difícil é um pai e uma mãe que deixa o filho morrer, que deixa o filho padecer, porque não dá vacina, porque não dá o remédio certo, porque o filhinho vai chorar, porque o filhinho faz pirracinha. O pai leva para o posto de saúde, trava no meio das pernas, segura e fala, pode fazer. Sabe por quê? Porque é para o bem dele. Deixa eu te falar um negócio, querido. Deixa o teu pastor te prender no meio da perna e te dar uma vacina. Deixa a tua pastora te prender no meio da perna e te dar uma vacina. Deixa. Deixa aplicar uma injeção em você de cura. Deixa. Deixa o teu líder fazer isso. Deixa. Deixa te corrigir. Não, mas as coisas não são assim. Pois é. Está dando certo, né? Do seu jeito está dando certo. Isso também é honra. E a honra abre o céu. Deus quer os seus filhos prósperos. Deus deixou herança para a gente desde o Éden. Ele fez o Éden perfeito. Preparou tudo, tudo maravilhoso, lindo. Disse para o homem, agora cuida. Mas ele ia todos os dias conversar com o homem. Porque Deus não tem problema de dar coisas boas para você. O que Ele quer é relacionamento com você. O pai não tem problema de dar carro novo, casa nova, emprego bom, esposa boa, marido bom, filhos maravilhosos. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas Ele quer relacionamento com você. Não se esqueçam de mim. Ele deixou herança para Moisés, para o povo que Moisés conduziu. Ele deixou herança para Noé. Noé sai da arca, ele fala, agora progrida aí, cria aí, enche a terra. O povo fica tão próspero e tão unido,
que começaram a intentar contra o próprio Deus. E por causa da unidade do povo, a Trindade se move no céu e vem visitar a terra. Desçamos e confundamos, porque para esse povo nada vai ser impossível. Olha para o seu irmão, fala com ele assim, ó. Fala com ele assim, fala assim: a palavra de Deus diz que se nós formos um, Ele move o céu a nosso favor. Agora faz um convite para ele, fala assim: vamos ser um? O que é ser um? Ser um é eu abrir mão daquilo que me favorece, para que você se dê bem. Ser um é olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Quem que é o filho na Bíblia? Então, para o filho ser um com o pai, ele tem que ser filho, ele não pode ser pai. O pai tem que ser pai, não pode ser filho. Ser um é a esposa olhar para a Bíblia e falar assim: o que Deus fala sobre o meu marido? O marido olhar para a Bíblia e falar: o que a Bíblia fala sobre a minha esposa? E ela querer ser esposa, e ele querer ser marido. Ser um é ver a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre os pastores e sobre as ovelhas. E ovelha ser ovelha e pastor ser pastor. É cada um no seu papel, ministrando sobre a vida do outro, abençoando o outro, curando o outro, libertando o outro, não desejando o que é do outro, não desejando passar por cima do outro, é se sujeitando uns aos outros. Eu vejo ovelhas que não se sujeitam, acham que são mais do que realmente são. Eu vejo pastores que não se sujeitam, acham que são mais do que realmente são. Eu vejo esposas que não se sujeitam, eu vejo maridos que não se sujeitam, vejo filhos que não se sujeitam. Não tem como vir reino dos céus desse jeito, querido. Ele tem herança para nós, princípios poderosos para nós, mas tudo tem uma forma de fazer. Eu quero orar com você. Tudo tem um jeito de fazer. E essa primeira palavra de hoje é que você saia daqui pensando: eu estou sendo filho de Deus? Tem um cofre, eu tenho a chave dele? Eu já abri o cofre, o que tem no cofre para mim? Só vai ter a chave quem tiver legitimidade. E aí eu quero dizer para você algo, quero terminar dizendo algo para você. A palavra do Senhor diz que o herdeiro, presta atenção, que o herdeiro, quando é menino, que o herdeiro, quando é menino, nada se difere do escravo. Ele tem direito, ele é herdeiro, ele tem direito, mas ele não pode praticar, porque ele é menino. Tem muito crente que é herdeiro do cofre, que tem legitimidade para abrir o cofre, mas é menino. Imagina que o Pedro chega aqui agora e fala: pai, me dá a chave lá de casa. Para que você quer a chave de casa? Para que você quer a chave de casa? Não, quero guardar. Não, você vai perder a chave, vai me dar trabalho depois. Você é menino. Quem lembra o dia que o pai deu a chave de casa para ele? Pela primeira vez, você saiu de casa com a chave de casa. Eu lembro. Eu lembro o dia que eu peguei a chave de casa e o dia que eu perdi a chave de casa. Eu achei que todos os ladrões da cidade sabiam onde era a minha casa e que aquela chave era da minha casa. Eu cheguei em casa e minha mãe falou assim: e agora? Vão entrar na nossa casa, vão roubar tudo. Quando você chegar na escola não vai ter mais nada. Eu falei: meu Deus, estava com o endereço escrito na chave, não é possível. Ele estava me ensinando a ser homem, dizendo-me: chave de casa não se perde, meu filho.
chave de casa se guarda. O menino nada se difere do escravo. Fique de pé.